Glória a Deus. Estou aqui descendo um monte e Deus ministrar uma palavra no meu coração. O engano de Satanás. Veja, irmãos, como o diabo ele é astuto em enganar as pessoas. A Bíblia diz que Satanás ele enganou a terça parte dos anjos do céu. Nesses anjos tinha querubins, tinha serafins, todas as classes angelicais ali foram enganadas por Satanás, ao ponto de a terça parte ser convencida pelo diabo. Veja como esse espírito ele tem a capacidade de enganar. Ora, se Satanás enganou anjos que estavam na presença de Deus, imagina seres humanos pecadores como nós. Se não for a graça e a misericórdia do Senhor, seremos enganados facilmente. E como nós não sermos enganados pelo diabo, como nós permanecemos firmes sem sermos seduzidos por ele? Só tem uma forma de nós não sermos enganados: é se formos cheios do Espírito Santo, é se formos inundados com as águas do Espírito Santo. Mas como se encher do Espírito Santo? Que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Mas como é que nós enchemos do Espírito Santo? Jesus disse que as suas palavras, Jesus disse, as minhas palavras são Espírito e vida. Aleluia. Então o Espírito Santo é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o Espírito Santo. A única forma de você não ser enganado por Satanás é se enchendo da palavra, do conhecimento da verdade, do conhecimento das Escrituras. Pois Jesus disse em João 5,39, examinai com zelo as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e elas de mim testificam. Então devemos examinar com zelo as Escrituras, porque Jesus dá esse mandamento, essa ordem, pois nela está a vida eterna. O que é a vida eterna? O Espírito Santo. Nela está a vida eterna, ou seja, nela está o Espírito de Deus. Então, quando nós se enchemos da palavra de Deus, nós estamos se enchendo do Espírito Santo, da vida eterna. Então, meus queridos irmãos, para nós não sermos enganados pelo diabo, nós temos que ter conhecimento das Escrituras. A Bíblia diz que o povo de Deus tem perecido e tem sido destruído por lhe faltar conhecimento. Mas que conhecimento é esse, irmão Damião? Conhecimento da palavra, conhecimento de Deus, conhecimento do verdadeiro evangelho, conhecimento das Escrituras, meu irmão. Não é conhecimento acadêmico, conhecimento filosófico, conhecimento culinário, não. É conhecimento das Escrituras. E o povo de Deus está perecendo, o povo de Deus está morrendo. O que é perecer? Morrer espiritualmente, ser destruído por Satanás. Por quê? Por lhe faltar conhecimento. Se você não tiver conhecimento da palavra, você será enganado por Satanás facilmente, meu irmão. A única forma de você não ser enganado por Satanás é você conhecendo a palavra de Deus, você tendo um encontro real com Jesus Cristo. Sabemos que Jesus Cristo ele é o verbo que se fez carne, a palavra que veio a essa terra. Então você precisa se alimentar da palavra, conhecer a palavra, pregar a palavra, falar a palavra, pensar na palavra, para que você não seja enganado pelo espírito do anticristo, porque o anticristo ele vem com a palavra, mais distorcida. Mas se você não conhecer a palavra, como é que você vai conhecer que aquilo está distorcido? Você precisa conhecer as Escrituras. Então você precisa, irmão, ficar com aquilo que está nas Escrituras, aquilo que está escrito. Quando o espírito do anticristo vem, ele vem com parte da palavra, ele não vem com toda a palavra, ele vem com parte. Quando ele apresenta a palavra, ele vem com a palavra adulterada, porque ele sabe, se trouxer só mentira, você não vai crer. Então muitos têm sido pegos pelo esse espírito, o espírito do anticristo. Infelizmente, Satanás, se ele não puder te pegar com cachaça, com mulher, com pornografia, com briga, com as coisas desse mundo, as coisas banais desse mundo, ele vai te pegar com a própria Bíblia. Meu irmão, você pensa que você ficou livre de Satanás porque você veio para o Evangelho? Que o diabo não vai lutar contra a sua alma e vai tentar te levar para o inferno? A luta não acabou, não. Quando você saiu do mundo e veio para cá, para Cristo, aí que o diabo luta contra você, mais ainda. Então, se ele não pôde te pegar lá com as prostitutas, se ele não pôde te pegar lá com as feitiçarias, com as cachaças, com as drogas, ele vai te tentar pegar agora com o quê? Com a palavra, a própria palavra. Assim como ele tentou pegar o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele tentou com a palavra. Mas Jesus estava cheio da palavra, porque Jesus era a própria palavra. Ele usou a palavra contra Satanás. E Satanás foi vencido pela palavra. Então, a única forma de você vencer Satanás é se você estiver cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Aleluia. E Deus
é a sua palavra e Deus está em sua palavra. Então examinemos as Escrituras, vamos crer nas Escrituras, vamos colocar nossa fé nas Escrituras, nada além das Escrituras, como está escrito, nós não devemos ultrapassar, não devemos acrescentar nem tirar. Gálatas 1:8 diz, ainda que nós mesmos, ou um anjo, vos pregue o evangelho que vá além do que eu tenho ensinado, seja anátema. Então fiquemos unicamente com a Bíblia, não importa se seja um anjo do céu, Miguel ou Gabriel. A Bíblia diz que alguém, seja profeta, seja apóstolo, seja ministro, pregador, evangelista, falar algo, o próprio Paulo disse, se for ele mesmo, ainda que nós mesmos, ele diz, ele inclui ele e os apóstolos, ainda que nós mesmos ou um anjo, vejam, ser angelical, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além, que ultrapasse aquilo que está escrito, seja anátema, seja amaldiçoado. Então fiquemos com as Escrituras, examinemos as Escrituras, estudemos as Escrituras, meditemos nas Escrituras, porque nela está a vida eterna. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória.